O que você leva em conta na hora de comprar frutas e verduras? Tamanho, cor, procedência? Prefere produtos orgânicos? É que pesquisadores estão encontrando cada vez mais resultados assombrosos quando o assunto é este. Os agrotóxicos são responsáveis pela maior quantidade dos casos de câncer e a região do Alto Vale pode estar ainda mais vulnerável. Câncer é uma palavra que assusta. Aqui nós estamos em 3 pessoas. Um de nós 3 aqui no Brasil, um de nós 3 vai morrer de câncer. Agrotóxico é um termo que divide opiniões. Cada brasileiro consome em média de 7 litros de veneno. É a mesma coisa que você colocar 7 litrinhos em cima da mesa, separadamente, e todo dia você ir lá e experimentar um pouquinho. Para produzir em quantidade, para que sobre alguma coisa de lucro para nós, é obrigado a usar. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, 600 mil novos casos devem ser registrados no país só neste ano. Os mais frequentes são de próstata e de mama. E sabe qual a maior causa desta doença? Agentes químicos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 80% dos cânceres são provocados por agrotóxicos. O Hospital Regional de Rio do Sul acaba de inaugurar o setor oncológico e as quase 500 vagas estão ocupadas. É gente da região inteira em busca da cura. Os estudos mostram, que o consumo dessas substâncias podem alterar o sistema imunológico, podendo levar ou alteração de imunidade no sentido das infecções ou até o aparecimento de câncer. O câncer ele nada mais é do que um desajuste do crescimento celular e da multiplicação celular. O organismo perde, ou o órgão perde, o controle da multiplicação celular e se torna desorganizado e se forma então um tumor, sem organização de célula, muito diferente do tecido normal, geralmente do local onde é que surgiu o câncer, e essas células elas começam a se espalhar e tomar conta do organismo. A gente sabe que agrotóxico tem radical livre, tudo que tem radical livre pode desorganizar esse crescimento, essa multiplicação celular e provocar um tumor. As prateleiras dos supermercados estão cheias de um colorido e de um aroma sem igual, mas o inimigo é invisível aos olhos. Você consegue ter uma noção de quanto agrotóxico é necessário para que uma fruta chegue neste ponto? Ou quantos agrotóxicos? E ainda é preciso torcer para que todos eles sejam registrados nos órgãos de fiscalização do Brasil. Fazer essa escolha aqui não é muito fácil, não. A questão dos agrotóxicos te preocupa? Preocupa bastante, porque é uma toxina, então não é uma coisa que vai fazer bem para o organismo, Se eu posso comprar em um local que tenha verdura e fruta sem agrotóxico, eu compro. Só os solos de Santa Catarina no ano passado receberam quase 20 mil toneladas de defensivos agrícolas, segundo o Atlas do Agrotóxico, uma média de mais de 5 quilos por hectare. E no mapa da utilização por estabelecimentos agrícolas, destaque para a região do Alto Vale. 9 entre os 28 municípios estão na cota máxima de uso de agrotóxicos. Até 97% das áreas cultiváveis são tratadas com agentes químicos. Na lista negra do Atlas está praticamente toda a região da Cebola. Aurora, Vidal Ramos, Ituporanga, Chapadão do Lajeado, Imbuia e Leoberto Leal. O Flávio, que mora em Aurora, é um dos agricultores que tira o sustento da família do cultivo da hortaliça. Porque com o mato e com esses problemas de doenças, nós não conseguimos produzir cebola que chega para o país se não tiver esses agrotóxicos. Para evitar a intoxicação, equipamentos de proteção individual. Eu me preocupo, por isso que eu uso um pouco de máscara, essas coisas assim, para não ter o perigo de... Mas eu tenho mais cuidado com a minha família do que comigo mesmo, sabe? Eu já não quero que minhas crianças entrem dentro no dia seguinte que eu passei o produto. Outro cuidado que o agricultor sempre tem é fazer exames de sangue. E já demonstra ali se a pessoa está com nível alto de toxicidade no sangue, assim,
E graças a Deus até hoje eu não trabalho desde criança com isso e nunca tive problema. Já a história do Ademar é diferente. Há 15 anos ele teve que deixar a agricultura justamente por causa de uma intoxicação. Estava no meio da roça de fumo e de repente do nada comecei a sentir mal-estar. Desmaiei quando eu fiquei internado 15 dias, tomando soro para desintoxicar, encheu o coração, pulmão, fígado. Daí eu tive que sair da agricultura, né? Porque não tinha mais o que fazer, né? Cebola vai agrotóxico, fumo vai agrotóxico. Às vezes você diz assim, uma pessoa tão jovem como vai ter um câncer, né? Nunca aplicou veneno, mas ela estava ao redor. Então muitas vezes os pais aplicam o veneno à criança ou adolescente, está por perto, e isso também inalando com o tempo vai fazendo mal. E o problema não está só na alimentação. Nós acabamos vulneráveis aos agrotóxicos de diversas outras formas. Segundo o dossiê Abrasco, publicado em 2015, em parceria com a Fiocruz, os produtos químicos contaminam o solo, a água da chuva, os lençóis freáticos e até mesmo o leite materno. O Hernandes trabalhou na Epagre como engenheiro agrônomo por 25 anos até se aposentar. Ele diz que falta conhecimento sobre o assunto. E a gente sabe que a produção agrícola ela tem necessidade de se trabalhar sempre com o equilíbrio dos fatores de produção, seja um nutriente, um insumo, né? E como as lavouras em geral estavam desequilibradas, havia necessidade de se aplicar muitos agrotóxicos. Com o uso excessivo de adubos químicos, mais pragas e mais doenças tínhamos nas lavouras. E isso causava distúrbios nas lavouras também, distúrbios nutricionais. Só que daí, com a presença de pragas e doenças sendo frequente, mais uso de agrotóxicos se faz necessário. Isso aumenta o custo de produção e o pior, intoxica o agricultor e o consumidor posteriormente. Além do câncer, as pesquisas indicam que os agrotóxicos podem causar diversos outros problemas. Neurocientistas estudam a ligação entre os químicos e problemas psiquiátricos e de depressão, que estão levando a inúmeros casos de suicídio no campo. Esta médica pediatra afirma que até mesmo a fase da puberdade pode ser alterada. O agrotóxico ele pode agir como se fosse um hormônio dentro do organismo. Isso é o que a gente chama de desreguladores endócrinos ou disruptores endócrinos. O acúmulo de agrotóxico dentro da corrente sanguínea acaba ativando esse eixo e pode gerar uma puberdade precoce nas meninas e nos meninos. E essa puberdade precoce pode desencadear diversos outros efeitos. O que seria a puberdade precoce? É quando a menina, antes dos 8 anos, já inicia caracteres sexuais femininos, então começa o aparecimento das mamas, ocorrendo uma chance maior de evoluir com a puberdade, com a menstruação, né, uma menstruação muito precoce. E os meninos também, ocorre aparecimento de pelos, o desenvolvimento dos genitais, aí prejudica crescimento, prejudica o lado psicológico, porque eles vão amadurecer muito cedo, né, daí acaba tendo outras consequências na vida daquele adolescente, daquela criança. O estado de Santa Catarina é pioneiro na implantação do E-Origem, que dá nome e sobrenome aos produtos de origem vegetal. Através do QR Code é possível saber quem produziu e onde este alimento foi produzido. E é claro, se neste processo, por algum motivo, existe excesso de agrotóxico. E a gente sabe hoje, pelo trabalho que a SIDASC executa de análise de resíduo agrotóxico, os índices de não conformidade, ou seja, os índices de problema que a gente tem, eles são muito baixos. Se houver alguém que será penalizado, vai ser a minoria, vai ser a exceção, não é a regra. A grande regra é que os alimentos produzidos aqui no nosso estado são seguros, são de qualidade e são extremamente próprios ao consumo. O E-Origem se tornou obrigatório no dia 10 de agosto. A intenção dos órgãos de fiscalização é trazer mais segurança. Também é parte do serviço estadual aqui feito pela SIDASC, pela Epagre, orientar o produtor. A gente identifica se esse erro foi um erro acidental ou foi proposital. A grande maioria das inconformidades são por falta de assistência técnica. Então também o Estado pode prover assistência técnica para colocar esse produtor a produzir um alimento seguro e de qualidade. Estamos no meio da selva de pedra. É como se o relógio corresse cada vez mais rápido, tempo em que se cobra muita produção. Mas há 15 anos, uma família aqui de Rio do Sul decidiu parar tudo o que estava fazendo. Aqui no sítio da família Reiber, em Rio do Sul, quem dita o tempo é a agricultura agroecológica.
eu alimentava os meus filhos, eu sabia como pai que ali eu estava oferecendo a eles não um alimento 100% saudável. O que mais muda é a consciência que você tem de estar fornecendo para a sua família e também para aquelas pessoas que você vende, que consomem, um produto livre do agrotóxico, um produto que você não precisa ter medo que a pessoa vá comer e vá dar algum problema de saúde para ela. Onde está a pequenininha? Por aqui tem frutas e verduras o ano inteiro, mas agora os morangos é que mais chamam a atenção. Eu acho que é uma mudança primeiro de mente, de atitude, né? Não adianta você impor, isso tem que vir, é algo que parte da consciência de cada um. Não tem faltado o essencial para podermos viver. Não quer dizer que aquele que parte para o orgânico ele vai agora morrer de fome, não é isso? Cada vez mais, né, nós temos mais produtores entrando na linha do orgânico, né, principalmente a agricultura familiar, porque a agricultura familiar ela tem mão de obra e a gente tem um grande potencial no Alto Vale de Itajaí, que é o pessoal que planta fumo. Tem um grande consumo de mão de obra para a cultura que pode migrar para a produção de hortaliças. Que bom que se fosse hortaliças orgânicas. Este é um longo caminho. Pelas nossas mãos, em breve, passa a missão de escolher representantes que estimulem o agronegócio, que tenham políticas públicas que auxiliem os agricultores neste processo de mudança. E é claro que todo mundo pode fazer a sua parte. Quem manda no mercado é o consumidor. Se o consumidor começar a exigir do seu fornecedor de alimentos que ele tem alimentos orgânicos, essa feira daqui a pouco vai se interessar pelos orgânicos, vai comprar orgânicos para oferecer. E aí nós vamos começar a crescer o mercado de orgânicos. Se a gente pensar bem, o nosso estômago não é uma lata de lixo, né? E, infelizmente a gente está tratando o nosso estômago como uma lata de lixo, comendo um monte de alimentos envenenados. Consciência de quem produz, consciência na hora da compra. E quem não quer escolher saúde, não é mesmo? Para mim, sempre chama muita atenção se a gente utiliza o agrotóxico. Você precisa botar todos os equipamentos para que você não se contamine. Como é que depois você vai consumir aquele alimento? Se você já tem uma consciência que ele faz mal, que ele agride o teu organismo, como você vai colocar ele num alimento e depois você vai colocar esse mesmo alimento no seu prato e vai ingerir ele? Na minha opinião, não existe nível seguro de uso de agrotóxico. O grande agricultor que fez tudo isso, ele colocou numa floresta, por exemplo, as leis naturais. Nós, técnicos agricultores, podemos aprender com a natureza e usar essas técnicas na nossa lavoura. E aprender a fazer de forma mais natural a produção de alimentos, como sempre a humanidade fez.